O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, no TEDS, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDS no YouTube. NUTEDS UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDS, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDS, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Olá a todos, bom dia a todos, todas. Estamos muito felizes aqui em dar continuidade ao nosso ciclo de palestras em saúde digital, esse projeto de extensão do Núcleo de Tecnologias, né, Educação à Distância, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Esse projeto ele tem uma parceria importante com o programa do Ministério da Saúde, o Telesaúde Brasil Redes, e assim, objetivos muito lindos, que são qualificar mesmo a força de trabalho, né, da complexidade, todas as complexidades do SUS, e assim a gente usa de uma forma mais racional e fortalece mesmo, né, esse instrumento, esse aparelho, né, que serve a todos nós. Então, assim, a gente está muito feliz que a gente abriu essa semana já com uma apresentação, uma conferência magistral sobre inteligência artificial aplicada à saúde. Vocês vão poder ver todos esses conteúdos e os conteúdos das 40 outras anteriores, né, no YouTube oficial do NUTEDS. Mas hoje a gente fica feliz porque estamos abrindo já o bloco 11 e um bloco de gestão pessoal, biprofissional. Nós estamos aqui com dois colegas maravilhosos, excelentes, competentíssimos, né? Assim, a Suziane, nossa mediadora, né? Suziane Arruda, seja bem-vinda. Ela Obrigada. também vai fazer parte desse bloco. E o colega, doutor José Demontier. E assim, e aí eu vou passar a palavra para a Suziane, que a Suziane vai apresentá-lo, e em seguida, né, o doutor José já pode dar início. Então, estamos felizes, fiquem conosco e, assim, a partir de uma semana, 5 dias, essas palestras já vão começar também a fazer parte lá da playlist do YouTube, ciclo de palestras sobre saúde digital. Seja bem-vinda, então, Suziane, e você. Obrigada. Obrigada, Luiz Diego, por todo aqui o apoio, né, no aparelhagem aqui, né, da transmissão. Obrigada a todos. Obrigada. Oi, gente, boa tarde, bom dia, né? Não sei que horas vocês vão ver depois. Então, a gente está nesse grupo, e esse ciclo de palestras a gente vai focar, né, em liderança, gestão, gerenciamento do tempo, focado muito para a área da saúde. Então, hoje a gente vai começar com liderança e gerenciamento do tempo com o Dr. José Demontier. Ele é engenheiro, professor universitário, mas eu vou passar a palavra para ele, né, para ele se apresentar bem melhor. E eu vou ser a moderadora desse módulo. E a gente vai verificando junto com ele, né, o que é que ele pode estar agregando na área da saúde com relação ao conhecimento que ele tem com as especialidades, tá certo? Obrigada, doutor José Demontier, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa tarde. Satisfação estar aqui, participando aqui desse colóquio, tá certo? Agradeço ao convite aí da doutora Sheila, agradeço também a cortesia, tá certo? E a urbanidade que me tem sido dispensada, tá bom? Meu nome é José Demontier, eu sou engenheiro químico, graduado pela Federal do Ceará, pela Gloriosa, né? Sou mestre em saneamento pelo programa de pós-graduação em engenharia hidráulica e ambiental, com nota 7 na CAPES, né, campeão, e também doutor pelo mesmo programa, tá certo? Já passei pela indústria, já estou há
vários anos aí no ensino superior, né, em cursos de graduação, pós-graduação, já formei várias turmas, e de forma paralela, né, também atuo, né, como executivo de projetos na área de saneamento, tá certo? Então, tenho feito de tudo um pouco até aqui, tá bom? E eu vou tentar passar alguma coisa que eu aprendi ao longo da vida sobre liderança e gestão do tempo, e eu espero que sirva para quem estiver ouvindo, né, o que eu vou me prestar a falar, tá ok? Então, perfeito, né? Pessoal, é o seguinte, né? Tempo, hoje em dia, é ouro, né? Então, a gente tem muito mais coisas para fazer, tudo hoje em dia é muito rápido, né? É para ontem, a tecnologia apressou a nossa vida, né? E a gente está toda a vida aturdido de coisas para fazer, tá certo? E dentro dessa situação, é muito importante, é salutar, é essencial que a gente tenha a gestão do tempo para que a gente possa providenciar solução e recurso para aquilo que precisa ser atendido, né? Então, o dia vai continuar tendo 24 horas, o ano vai continuar tendo 365 dias, né? Esse fator não muda, né? O que pode mudar é a nossa atitude e a nossa forma de lidar em relação a essa matéria, né, que simplesmente não para, né? Porque o tempo não para, já dizia o poeta, tá certo? Então, a gestão do tempo, pessoal, é o quê? É você lidar com o tempo, né, em cima de tudo aquilo que você precisa fazer para que você possa pegar e entregar suas necessidades. Então, a gente trabalha, estuda, tem família, tem atribuições no dia a dia, um problema que acontece. Então, se você não souber distribuir, não souber gerenciar, não souber delegar também coisas para fazer, né, sinceramente, a vida vira um fardo, né, completo, né? Então, já abro logo aqui essa apresentação dizendo que há algumas coisas que são muito importantes para se considerar na gestão do tempo. Primeiro, separar o que é para ontem e separar o que é para agora, né, e quiçá amanhã. O que eu quero dizer com isso aqui? Se você tem duas coisas para fazer, provavelmente uma delas é mais importante, né? Então você já começa a fazer logo, tá certo? E a outra você deixa um pouquinho para depois, porque a sua pressa, a sua urgência não é tão urgente, ok? A segunda coisa é a causa raiz. Por que causa raiz? Porque se você for resolver um problema e não atacar a causa raiz, essa mesma causa raiz vai criar um outro problema. E vai criar um outro problema e você vai perder tempo resolvendo um problema que não para de acontecer porque tem uma causa raiz ali, ó, fabricando problemas sem parar. E isso se chama consumo de tempo e de energia, né? O que não pode ser aceito. E também os meios disponíveis, né? Então, se você tem meios disponíveis, né, e meios que atendem à sua necessidade, você vai perder muito menos tempo, tá certo? Resolvendo ou atendendo uma determinada demanda. Por exemplo, né, café da manhã. Se você, antes de dormir, já deixa tudo organizado na cozinha, você não vai perder tempo caçando, né, os itens para poder preparar o café da manhã e você consegue, né, fazer uma refeição mais rápida, porque você já tinha os meios disponíveis ali, né, à sua disposição, tá bom? Para que você possa apressar a sua primeira refeição do dia, tá certo? Então, vamos tentar levar isso aqui para a nossa prática do dia a dia, tá certo? Para ver se a apresentação se torna, né, mais interessante, tá bom? Então, eu apresento aí, né, 3 elementos básicos, né, para que se tenha uma boa gestão do tempo, né? Definir o que é para ontem, o que é para agora e o que pode esperar, tá certo? Se o bom senso for colocado na mesa, com certeza essa diferenciação ela consegue acontecer. Ter os meios disponíveis, ok? Então, se você não tiver meios disponíveis, você vai perder tempo, né, tentando encontrar quais seriam esses meios e atacar a causa raiz para que você possa detonar, para que você possa implodir, para que você possa mandar para bem longe, né, o fabricante de problemas. E quanto mais causas raízes, né, seja dado o que for, mais problemas serão gerados e mais tempo você vai perder, né, consertando o inconsertável, tá bom? Então, que fique claro isso aqui. Eu apresento aqui para vocês, pessoal, uma matriz que é muito utilizada no gerenciamento de projetos e de tempo, né? Que é a matriz Gucci. A matriz Gucci é uma matriz muito intuitiva. Ela é basicamente uma tabela onde você tem critérios de gravidade, urgência e tendência. Então, se você tem muitas coisas para fazer, é como eu acabei de falar alguns minutos atrás. Há algo que é para ontem, há um outro algo que é para agora e há um terceiro algo, né, que vai ficar para depois. Então, você pode utilizar a matriz Gucci, né, para que você possa escalonar ou escalar os problemas que são mais, né, digamos assim, a toque de caixa e aqueles que você pode, né, deixando um pouquinho para depois. Então, com a matriz Gucci, né, você aplica critérios de gravidade, né, que é o quão grave é um problema a ser resolvido, urgência tem a ver com a pressa, tá certo? Propriamente dita, e a tendência é sempre de piora, tá bom? Então, um problema, né, ele
Se o problema ele tivesse uma tendência de melhora, ele não seria um problema, ele seria, né, um projeto de solução, tá bom? Então, espera-se que um problema ele piore ao longo do tempo. Então, você aplica critérios, né, com matriz Gucci e você classifica aquilo que você vai ter que resolver primeiro e aquilo que você pode resolver por último, ok? Então, numa outra oportunidade, num outro treinamento, tá certo? Numa outra apresentação, nós podemos fazer uma amostragem do zero de como é que funciona a matriz Gucci, né? Para que quem esteja vendo esse vídeo possa entender, tá bom? Mas isso tem na internet, isso tem na ampla linha de conhecimento. Não é difícil você encontrar exemplos muito didáticos da matriz Gucci, né? Que é a matriz gravidade, urgência e tendência, ok? Bom, é o seguinte, né? Pelo menos eu, né? Eu não tenho só uma coisa para resolver, eu tenho várias coisas para resolver, né? Então, todos nós, né, temos muitos problemas, muitas coisas para cuidar, para dar atenção, muito tempo para gastar, para distribuir, e também não conseguimos resolver tudo, né, sozinho, ok? Então, a gente precisa da ajuda dos nossos colegas, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos colaboradores, para que nós possamos dividir tarefas e gerir melhor o tempo. Porque dois fazendo ao mesmo tempo é melhor do que um fazendo em dois tempos, né? Então você consegue ali dividir o trabalho, tá certo? E obviamente otimizar o seu tempo, né? Isso aqui, pessoal, se a gente não ficar aplicando o tempo inteiro, realmente a apresentação fica meio sem sentido, tá bom? Então é sempre importante estar fazendo os paralelos aplicados. Então na gestão do tempo, né? O que é que a gente precisa se informar para poder ter uma boa gestão, né? Primeiro, ter os meios para poder separar as atividades a serem desempenhadas. Então, a matriz Gucci acabou de ser apresentada para isso. Por quê? Porque tem atividades que você tem uma pressa imediata e tem atividades que você pode deixar um pouco para depois. Então, isso aí ajuda na gestão do tempo. Ver quem pode fazer o que e como fazer. Então, aqui já entra no liame da liderança. Você vai delegar, você vai determinar, você vai lançar tarefas para aquelas pessoas que você julga capaz ou capazes, né, de desempenhar. Então, isso aqui, né, você acaba gerenciando melhor o tempo, porque se você joga uma atividade para uma pessoa que sabe fazer, é óbvio que ela vai resolver em muito menos tempo do que uma pessoa que está aprendendo, tá certo? Isso é intuitivo, né? E ver como cada tarefa pode ser feita da melhor forma possível. Então, se você faz a tarefa da melhor forma possível, você acaba, né, ganhando tempo, tá bom? E ninguém ganha tempo, entendeu? Você acaba, né, gastando menos tempo, né? Se o sentido, né, foi esse. A gente pode também colocar aqui um quadro de gestão de tempo, né, para que isso auxilie, né, obviamente, no controle dessa grandeza física, ok? Então, o que acontece? Isso aqui pode ser impresso, né, numa folha de papel A4, pode ser colocado no planilha do Excel, pode ser colocado numa lousa, onde você define tarefas que são urgentes, importantes, tarefas que são urgentes e não importantes, tarefas que não são urgentes, mas têm importância, e tarefas que não são urgentes e não têm importância. Então, assim, ficou muito misturado, muito atropelado, né? Então, vamos ver ponto a ponto para que a gente possa entender. O que seria uma tarefa que é urgente e que é importante? É uma coisa que é para ontem, não pode esperar, largue tudo que você está fazendo, corra e resolva. Exemplo, um paciente que chega com uma saturação, entendeu? Assim, baixíssima. Se não for feito uma ação urgente, importante, ele vai falecer. Ponto. A pandemia mostrou isso aí pra gente da forma mais crua possível, tá certo? Urgente e não importante. Tem uma pressa, mas pode esperar, tá certo? Então, entra um paciente que chega com uma saturação baixíssima e entra um paciente que chega com uma fratura, tá certo? Esse paciente que chega com uma fratura, se ele estiver respirando, estiver consciente, né, é claro que o caso dele parece ser menos importante do que aquele cara, entendeu, que está morre não morre, tá bom? Então, já tem uma diferença, né, de relevância, né? Então, você já sabe, não, o tempo, vamos jogar para esse cara. Depois a gente vê essa situação, tá? Uma tarefa que não é urgente, mas que é importante. Pode esperar, mas tem o seu valor. Exemplo, fazer essa apresentação. Fazer essa apresentação não foi uma coisa a toque de caixa, porque eu pude me preparar, tá certo? Mas eu dediquei qualidade a ela, tá certo? Ou seja, ela tem uma importância, ela tem um valor agregado, tá bom? Então eu consegui fazer outras coisas ao passo que essa apresentação ia sendo feita, né, em dias alternados da semana. Então eu distribuí,
né, essa apresentação ao longo de alguns dias da semana, porque é uma tarefa que não era urgente, mas tinha essa importância, tá certo? E não me atrapalhou nas outras tarefas. O que é uma coisa que não é urgente e que não é importante? É que vem só para ocupar espaço. É uma situação que simplesmente chega na sua mão, aí você perde tempo entendendo o que é, depois você percebe que ela não é urgente nem vale nada. Só serviu o quê? Para consumir tempo e energia, tá bom? Então, esse quadro aqui de gestão de tempo, para quem está à frente, né? Para quem está na batuta, entendeu? Das equipes, é muito, né? Importante e prático, né? Porque esse deve ser o valor do curso, né? A sua prática. Agora sim, nós não podemos deixar de falar da liderança, né? Todos nós temos uma certa capacidade de autogerenciamento. Ou seja, a gente uma pessoa que tem os seus funcionamentos vitais normais, fisiológicos. Toma banho sozinho, come sozinho, escova os dentes sozinho, se veste sozinho, toma decisões sozinho. Eu entre escolher o certo e o errado, o bom e o mal, enfim, entre fazer e não fazer. Só que a questão é a seguinte: nós temos pessoas, né, numa determinada equipe que vão apresentar ritmos diferentes. Então, tem pessoas que são mais velozes para fazer uma determinada tarefa e tem pessoas que são mais lentas, porque já é uma diferença, né, de capacidade. E está tudo bem, não tem problema. O problema é o quê? É você conciliar esses ritmos para que você tenha uma boa eficiência. Então, aí é onde entra a liderança. Então, o líder ele tem que ter uma sensibilidade, ele tem que ter uma percepção, né, para que ele possa dizer: fulano vai para cá, cicrano vai para lá, beltrano vai para o outro lado e turano fica aqui, né? Então, é saber distribuir determinadas tarefas para determinadas pessoas, para que elas, em cima das suas respectivas competências, possam exercer, né, e entregar no tempo que é previsto, tá bom? Então, eu entendo liderança como você conduzir uma equipe para você fazer o melhor a ser dela. E eu vou trazer aqui alguns exemplos visuais de como a liderança ela faz a diferença, né? Essa imagem aqui, ela tem um tom crítico, porque as pessoas demonizam o chefe, né, e endeusam o líder. Aqui é uma coisa e aqui é outra, né? Vamos ver o lado bom da moeda para cada caso. A liderança é o cara que chega junto para motivar, determinar, distribuir e puxar, né, o bonde, literalmente, tá certo? Então, o líder ele é o capitão do time, ele é o cara que está dentro da massa, né? Então, ele leva a massa junto. A chefia ela já está numa posição hierárquica, onde ela exara ordens que são recebidas pelo líder, que, por sua vez, faz a sua distribuição interna, conforme os critérios que eu acabei de explicar há 1 ou 2 minutos atrás, e puxa o negócio para frente. Então, nós não podemos demonizar a chefia, tá certo? Porque aqui é uma outra, né, atmosfera de administração. Então, a chefia tem o seu valor e a liderança, idem, porém, estão, né, em quadrantes diferentes, ok? Então, essa imagem aqui é a verdadeira essência da liderança. Isso aí é o Esquadrão de Demonstração Aérea, conhecido popularmente como Esquadrão da Fumaça. Tem 62 anos de criação, né? E campeão de demonstração aérea do mundo inteiro. Então, nós podemos dizer que temos a melhor esquadrilha de demonstração aérea do mundo. E esse aviãozinho que está aqui bem em cima, na ponta, é o avião do líder. Então, a esquadrilha é formada por várias aeronaves, cada aeronave obedece ao comando do líder. Então, se o líder manda subir, a esquadrilha sobe. Se o líder manda descer, a esquadrilha desce. Se o líder faz um voo de dorso, a esquadrilha inteira também acompanha o voo de dorso. Então, os pilotos da esquadrilha confiam no seu líder, porque o líder sabe motivar e passar confiança, tá certo? E eles voam a 2, 3, 4 metros de distância entre as aeronaves e fazem exibições lindíssimas, porque a liderança aqui é a essência do voo, tá certo? Então, eu acho que eu não consigo transferir outra forma mais genuína de liderança que não seja através dessa imagem, tá certo? Porque aqui existe um risco de vida, mas a liderança, né, consegue passar confiança e substância e no final, né, a gente tem um espetáculo, tá certo? Aqui a gente tem uma cena muito triste, é uma cena do registro da pandemia, profissionais exaustos, famílias recebendo ligações de as piores notícias possíveis. Eu vivi essa realidade e eu sei o quanto isso foi ruim. E a liderança na condução dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos plantonistas,
dos médicos de UTI e tal, tendo todo um alicerce emocional, creio que fez a diferença para que algum sucesso tenha sido obtido em meio a essa catástrofe, né? Então, se não tiver uma cabeça na liderança aqui, com certeza é complicado você manter um time trabalhando em condições tão inóspitas, né? E ruins como essa que foi da pandemia, tá certo? Então, o papel da liderança também, ela vai além da gestão do tempo. O papel da liderança é você entrar no coração da pessoa e fazer ela acreditar que ela é capaz e que ela pode confiar em você, entendeu? Agora, voltando aqui, né, para a liderança e gestão de tempo, né? Então, a liderança ela deve estar imbuída de algumas crenças e valores, né? A crença de que a liderança vai funcionar e que seus liderados, né, possam confiar nesse líder, e os valores que o líder tem que passar: proatividade, feedback, fazer as coisas, entendeu, do jeito correto, se tiver uma dúvida, pergunta, bom convívio, tá certo, entre as pessoas. Ou seja, tudo aquilo que o líder puder, né, vender, né, de valores, ele vai, né, obviamente, aumentar a qualidade da sua equipe, e ela vai conseguir performar as coisas em um tempo, né, digamos assim, interessante por tarefa, tá certo? Então, eu trago aqui 3 aspectos que podem fazer toda a diferença na liderança, né? Conhecer o lado bom e o lado ruim de cada liderado. Todos nós temos proezas e deficiências. Todos nós temos. Se for mandar examinar, sou fraco nisso, sou bom naquilo. Então, no que eu sou bom, eu vou para aquilo. No que eu sou ruim, tá certo? Eu preciso reconhecer que devo melhorar, mas não vou desempenhar aquela tarefa, porque deve ter uma outra pessoa capaz para isso, tá bom? Fornecer constantes feedbacks de desempenhos, ou seja, você está toda a vida, né, soprando macetes ali no ouvido do liderado, tá bom? Para que ele possa melhorar, para que ele possa perceber, tá certo? Para que ele possa se motivar. E se for elogiar, elogie em público, porque isso daí, né, o colaborador ele se sente auto-exaltado. Mas se você for fazer alguma repreensão, faça no particular e seja urbano, não faça de forma traumática, senão você pode cristalizar a cabeça do colaborador e ele entender que não dá certo e ele meter os pés pelas mãos e abandonar e você ficar com 2 problemas, tá bom? Então, o líder ele tem que saber o lugar dele e o líder tem que entender uma coisa: ele está líder, tá certo? Então, né, humildade acima de tudo, senão não dá certo. Aqui, em cima da gestão do tempo, a gente precisa ter uma ciência, né? Então, por exemplo, eu tenho uma atividade para ser feita por um determinado colaborador. Quanto é que dura essa atividade? Ah, ninguém sabe. Como assim ninguém sabe? Quer dizer que essa atividade pode durar 1 hora, 2 horas, 5 dias? Ninguém sabe. Ninguém tem informação. Então, é necessário medir o tempo dessa atividade para saber se está dentro ou fora, né, daquilo que a gente espera, tá certo? Então, a gente tem aqui, pessoal, o tempo observado de operação, o tempo normal e o tempo padrão. Isso aqui, pessoal, é um polimento. Você pega o tempo que o colaborador usa para poder fazer uma tarefa do jeito que ele sabe. Em seguida, você pega esse tempo e melhora para que ele seja um tempo, digamos assim, adequado em cima do rendimento. E, por fim, você vai pegar o tempo padrão. Exemplo, eu demoro, sei lá, demorei 7 horas para poder fazer essa apresentação. Ninguém estava de olho. Eu fiz por mim. Agora, se eu tivesse utilizado alguns meios de pesquisa e de escrita, né, e digitação eficientes, eu poderia ter reduzido esse tempo de 7 horas para 6 horas e meia ou 6 horas. Por quê? Porque eu aumentei o ritmo, né, do meu trabalho. Tá bom? Aqui não, eu fiz na calma, fiz na maciota. Mas se eu tivesse feito isso daqui com um certo tom de pressão, né, eu poderia ter reduzido esse tempo de 7 horas para 6 horas ou para 5. Né? Agora, se esse tempo, em relação aos meus colegas, está alto, se tem caras, se tem mulheres ou homens que fazem uma apresentação como essa que eu fiz em 4 horas. E aí? Eu vou ficar gastando mais tempo para poder entregar o que todo mundo consegue fazer naquele outro? Então, a gente calcula o tempo padrão e esse tempo padrão fica sendo o tempo ordenado. Ou seja, daqui para frente, todo mundo vai usar o tempo padrão. Ah, mas eu não consigo usar o tempo padrão. Então, vamos dar um jeito de você usar. O que está faltando? Aí entra o papel do líder.
o líder vai em cima, meu irmão, o que está faltando para você pegar e conseguir executar esse tempo padrão? Ah, não tem um EPI, eu chego atrasado, eu moro do outro lado do mundo, não sei o quê. Então, vamos estudar o teu caso para que você possa trabalhar dentro do tempo padrão, tá bom? Porque nós somos todos um elo, então se um atrasa, você acaba puxando a galera para trás. E se todos vão para frente, a gente ganha tempo, tá bom? Então, olha aqui, pessoal, o que eu trago para vocês, né? Uma tarefa, ela foi dividida em 5 elementos. Elemento 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos lá. Qual é o elemento 1? Você vai procurar no sistema o próximo pedido e ler o conteúdo que vai ser colocado na caixa. Então, ele vai gastar um tempo para procurar e para ler esse conteúdo. Beleza? Tranquilo. Elemento 2. Você vai pegar uma caixa e vai colocar dentro dela o que você leu nesse pedido. Então, aqui ele também vai gastar um determinado tempo. Tranquilo. 3. Você vai fechar essa caixa e vai passar uma fita adesiva nela para lacrar. Ele precisa de tempo para fazer isso. 4. Você vai preparar e colar na caixa com etiqueta com os dados do destinatário. Essa caixa vai para fulano de tal das plantas, no endereço tal, 200, não sei o quê. Pronto. Então, ele também vai precisar de tempo para poder fazer isso. E, por fim, você vai pegar essa caixa, vai colocar na esteira e vai dizer, olha, a caixa de numeração tal acabou de ser despachada para o destinatário fulano de tal. E também vai precisar de tempo. Então, se eu tiver 5 pessoas para executar essa mesma tarefa aqui, elas vão fazer provavelmente em 5 tempos diferentes. Então, o José executa isso aqui em tempo X, a Maria no tempo Y, a Raimunda no tempo Z, o Alexandre no tempo W e o Luiz Paulo no tempo J. Muito provavelmente, cada um fará em tempos diferentes. Aí vem a pergunta, e o tempo padrão? Não tem como padronizar isso? Então, aqui entra a ciência da gestão de tempo, ok? Então, foi o que aconteceu aqui, pessoal. Nesse trabalho aqui, nessa situação, o que ocorreu? Cada pessoa, cada tarefa dessa daqui, né, foi dividida em elementos. Então, você tem um serviço formado por 5 elementos, tá bom? Então, beleza, a gente tem um serviço formado por 5 elementos, né? Então, o serviço está aqui. Tem um elemento 1, 2, 3, 4, 5. 10 pessoas foram chamadas para executar esse serviço. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada pessoa fez o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Saliento que cada valor desse aqui é o tempo gasto em minutos. Então, a pessoa 1 fez o elemento 1 em 0,58 minutos. A pessoa 7 fez o elemento 3 em 0,28. A pessoa 9 fez esse mesmo elemento 0,31. Ou seja, se coaduna com o que eu acabei de falar. 10 pessoas, obviamente diferentes, farão o mesmo serviço em tempos diferentes. Aí vem a mesma pergunta. E a gestão do tempo? Né? Então, o que acontece, pessoal? Foi observado o tempo médio de operação. O que nós queremos fazer? Nós queremos encontrar um tempo padrão para poder gerir isso aqui. Tranquilo? Então, o que ocorre aqui? A pessoa 1 gastou esse tempo para poder fazer esse elemento. A pessoa 4 gastou esse tempo para poder fazer esse mesmo elemento. A pessoa 9 gastou esse tempo para poder fazer. Então, entenda que para um mesmo elemento você teve 10 tempos diferentes. Né? Então, aqui é o seguinte: foi o que aconteceu aqui. Né? Fez-se a média dos 10 tempos do elemento 1, depois fez-se a média dos 10 tempos do elemento 2, fez-se a média dos 10 tempos do elemento 3, por 4 por 5. Lembrando que a média é aritmética ou simples, tá bom? Que é aquilo que você soma tudo e divide pela quantidade, tá bom? Então aqui a gente tem a média do elemento 1, a média do elemento 2, a média do elemento 3, a média do elemento 4 e a média do elemento 5. Né, que está cortando aqui, para mim não está aparecendo. Somando tudo, o tempo observado de operação deu 2,76, né, minutos. Ok? Então, esse foi o tempo observado para que essa operação ela fosse executada. Tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai agora fazer o polimento desse tempo. Então, nós queremos calcular o tempo normal.
né? O que é o tempo normal? É aquilo que é, digamos assim, aceitável. Seria o normal. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente pega o tempo de operação, que foi medido aqui, e a gente utiliza um rendimento de 95%, né? Que seria mais ou menos a confiança na estatística, né? Utiliza-se um intervalo de confiança com 95%, né? Geralmente. Então, 95 sobre 100 é a mesma coisa que 95%, ok? Então, por isso que tem R sobre 100 aqui. Então, o nosso tempo observado deu 2,76. Se eu aplico o rendimento, então, que era 2,76, vira 2,622, tá bom? Esse aqui é o tempo normal, ok? Só que esse tempo normal, ele pode ser padronizado através de uma tolerância, né? Então, como é que funcionaria essa tolerância? Essa tolerância seria um desvio padrão, né? Tipo um desvio padrão, ou seja, você aceita que essa tarefa ela vai ser executada num tempo determinado por conta, né, das próprias características inerentes, né, do ser humano, tá bom? Então, pega-se o valor do tempo normal, que foi determinado aqui em 2,622, e aplica-se essa fórmula aqui, né, para que você possa chegar no tempo, né, padrão de 2,8842, tá bom? Com a tolerância de 10%. Eu só preciso explicar de onde é que vieram essas fórmulas aqui, né, que é justamente para encontrar esse tempo padrão. Isso aqui, pessoal, se chama cronoanálise. A cronoanálise é uma ciência, né, da engenharia de produção que estuda a gestão do tempo para que uma determinada tarefa seja realizada, tá ok? Então, essas fórmulas aqui, pessoal, elas vêm da cronoanálise, tá bom? Então, é feito um estudo do tempo para analisar, né, quanto que se gasta para executar uma determinada operação, tá bom? E assim, né, a gente tem mais uma aplicação, né, da gestão do tempo, tá bom? Uma aplicação numérica, né, uma aplicação, né, razoável, para que isso daqui, na prática, possa trazer resultados interessantes, né, para o grupo, né? E aqui a gente faz, pessoal, digamos assim, a cereja do bolo. O que seria a cereja do bolo? É quantas pessoas eu vou precisar para executar, né, uma determinada tarefa, ok? Então é o seguinte, né? Primeiro eu calculo a capacidade, certo? Primeiro eu calculo a capacidade. Então o que seria a minha capacidade? Se eu pegar uma pessoa, um colaborador meu, e trabalhar 8 horas por dia, né? Convertendo em minutos, dá 480, tá bom? Então o que acontece aqui? Eu pego, né, as 8 horas de trabalho, divido pelo meu tempo padrão e eu sei o quanto que ele consegue me entregar. Então, se eu pego 8 horas, que é a mesma coisa que 480 minutos, e divido pelo tempo padrão, eu sei que cada colaborador, devido a esse tempo padrão, consegue despachar aproximadamente 166 pedidos, ok? Então, perceba que quanto menor for o tempo padrão, maior vai ser a capacidade de entrega. Então, por isso que a cronoanálise tem que ser feita, que é para que você possa sentir se a sua equipe está rendendo ou não, tá certo? E isso aqui é em relação à capacidade de entrega e à quantidade de colaboradores. Então, você pega a quantidade total de pedidos, no caso aqui, 1.800 pedidos, divide pela capacidade de entrega de cada colaborador e você chega aqui a um valor aproximado de 11 funcionários, tá bom? Então, fazendo aqui, pessoal, um review, né, desse caso aqui, desse case, né? Enfim, a gente tem um serviço. Esse serviço ele é formado por 5 elementos, né? 10 colaboradores, né, do grupo foram chamados para poder executar esse serviço e o tempo de cada elemento foi medido. Ao final disso daqui foi calculado o tempo de observação para essa situação. Então, por quê? Porque foi observado, né, e que o tempo, né, médio dá 2,76 e em seguida é feito os ajustes matemáticos para que se possa chegar no tempo padrão, né? Considerando um rendimento de 95% e uma tolerância, né, de 10%. Por fim, a gente calcula a capacidade de serviço de cada colaborador e, por fim, a gente calcula a quantidade de pessoas que eu preciso para executar aquela determinada tarefa. O que é que isso aqui tem a ver com gestão de tempo?
Se eu preciso de aproximadamente 11 pessoas e eu não tenho 11 pessoas, eu vou acabar demorando mais tempo. Porque eu não tenho meio disponível. E, ó, acabou de ser dito aqui no começo. Meios disponíveis. Então, se eu não tenho meios disponíveis, eu acabo, né, prejudicando o gerenciamento, né, do meu tempo, tá bom? E, desse modo, pessoal, eu encerro a apresentação e agradeço. Vocês estão me ouvindo? Sim? Doutor José, é muito boa essa apresentação de gerenciamento do tempo. Tive vários insights aqui para trazer realmente para a área da saúde. É muito importante, né, a gente tentar ver, porque na área da saúde é muito confuso muitas vezes essa questão das prioridades, quando realmente tem uma urgência, uma emergência, a gente vai dar foco de fato nesse paciente, mas existem as rotinas do dia a dia, né, principalmente no gerenciamento de enfermagem, a gente tem a rotina do setor, do serviço, muitas vezes a gente trabalha com acompanhamento e monitoramento de pacientes, e é muito interessante a gente aprender um pouco mais para trazer para a área assistencial e para a área da saúde essa questão de gestão do tempo, um cálculo até mais matemático, né? Que realmente a engenharia domina. É isso, assim, por hora eu queria agradecer, foi muito bom esse aprendizado, e aí você vai voltar, né? Eu vou fazer mais um ciclo ainda de palestras, e depois você volta, e aí eu encerro, e no mais é isso. Você então quer fazer a sua propaganda também, Suziane? Quais são as suas, né? Assim, você ficou nas duas de sanduíche, né? E aí, É finalmente, verdade. o José de Montier termina aí, né? É verdade. E aí ele pode também já falar a propagandazinha de vocês, né? Para chamar bastante o público para Vou ficar fazer minha conosco, propaganda, né? então. Eu acredito que todo desenvolvimento profissional ele só é significativo se houver uma mudança pessoal mesmo, né? Se houver uma reavaliação dos seus hábitos, né? Assim, se houver uma vontade, né, de melhorar continuamente, e você passa a fazer um ciclo virtuoso ao seu redor, né? E ciclo e círculo também, né? As pessoas começam a aprender com você, e você também, por sua vez, né, começa a trocar muito com elas. Eu agradeço, talvez seja a segunda ou a terceira vez que eu escute o José, vou chamar de José, né? Talvez ele nunca tivesse sabido que eu estava do outro lado, mas saiba que as palestras de gerenciamento e gestão, né, e instrumentalização, enfim, já me ajudaram bastante na minha auto-organização, na minha autoliderança, né? Nas escolhas que a gente tem que fazer e nas tomadas de decisão. Porque, como vocês viram, né? A gente não tem condição de fazer tudo ao mesmo tempo, com excelência. Às vezes a gente tem que ter o senso de urgência, né, Suziane? Às vezes as tomadas de decisão elas não são com todas os recursos possíveis e a gente ainda assim a gente tem que fazer o nosso melhor. E eu acho que isso é a definição mais bonita da competência, né? Não é o perfeito, é o feito. O feito da melhor maneira, naquele momento que é necessário, com as pessoas que estavam ali e os recursos estruturais que nós tínhamos, né, ao nosso favor. Então, a gente entregar o melhor trabalho, trabalho com amor, trabalho diferenciado. Estamos falando na área da saúde, né? Então, assim, a gente sabe que isso é de extrema competência, mas é necessário realmente ter todos esse arcabouço que o José trouxe aqui para nós. A liderança e a gestão do tempo. Mas pode finalizar vocês e pode fazer as propagandinhas, que nós estaremos aqui nas terças e quintas. Vou fazer. Então, a gente vai fazer, esse é o bloco 11, né? O bloco, ele foi dividido hoje com liderança e gestão do tempo. E aí, na próxima semana, a gente vai fazer mais duas. Gestão em saúde eficiente, que eu vou fazer esse bloco, e também projetos de intervenção em planos de ação, né? E aí a gente vai finalizar com o doutor José. Mas realmente, como a doutora Sheila falou, é muito importante a gente ter esse conhecimento
liderando as equipes, e também os colaboradores, né? Eles terem esse conhecimento com relação à liderança, o dimensionamento de pessoal, e isso enriquece muito, né? Pessoalmente, a mudança do seu hábito, a qualidade do seu trabalho e também a melhoria do serviço como um todo, né? Independente dele qual seja. É isso. Legal, legal, bacana. Eu espero que o que eu falei aqui nessa apresentação, que a minha preocupação tenha chegado de forma clara a quem ouvir ou a quem ouviu, que possa servir, que possa resolver problemas, que possa melhorar a qualidade de vida de alguém de alguma forma. E, assim, deixo a minha sugestão aqui para a plataforma que se faça curso de capacitação. Eu não posso deixar de falar isso. O tempo que a gente tem disponível para fazer uma apresentação dessa é interessante para fazer uma transferência de conteúdo, né, tipo delivery, ok? Mas, assim, não dispensa, assim, oficina de capacitação que necessita de um tempo mais longevo. Por exemplo, para fazer uma oficina, para fazer um treinamento, tudo, porque eu acho que isso daí também agregaria muito valor aos profissionais, né, que vão fazer o emprego dessas ferramentas, ok? É o nosso sonho, né, Diego? A gente tem aqui, o Diego está aqui com a gente, né, que faz parte da equipe, que ele é esse coordenador, né, de transmissão, né, de áudio, vídeo e tudo, mas assim, nós temos uma equipe muito boa, uma equipe, assim, que trabalha em EAD, uma equipe que gosta de inovação e, assim, a gente sonha em um dia a gente ter essas trilhas de aprendizagem, né, assim, e com certeza a gestão, ela estará conosco, porque ela é que transforma mesmo. Então, assim, a gente sabe, o Diego pode até falar um pouquinho aí, né, assim, dos nossos sonhos em relação ao ciclo de palestras, que ele está com a gente desde o início, mas a gente chega lá. A gente inclusive, na pirâmide do sucesso, né, a gente tem primeiro que sonhar, desejar, imaginar, né, e assim, e a gente já tem grandes conteudistas, eu acredito que eu estou com dois, olhando para dois aqui agora, né? Eu tenho certeza que, assim, se a gente conseguir emplacar realmente esses mini cursos, esses serviços de aprendizagem, a gente vai contar com todos os colegas que desfilaram por aqui. Obrigada, gente, mais uma vez. Perfeito. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada.